Tudo era mato. Tudo era mato. Então a gente vê torcedor caindo de 6 metros, 4 metros de altura. Acho que uma observação é que nós três fizemos a mesma residência, só que em anos diferentes. Não tinha departamento médico, né? A confederação ela estava num processo de transição, ela era a ABR, né? Associação Brasileira de Rugby, e virou CBRU, Confederação Brasileira de Rugby. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre você. Sobre uma história, sobre né? a sua história. Medicina do esporte é isso, é resenha, né? E também tem um pouquinho da parte da ciência, né? Do que a gente faz. Um pouquinho de trabalho e muita resenha. Vamos lá, se vocês Então, quiserem assim, perguntar alguma coisa. Eu acho que o Léo, ele é uma das maiores referências na medicina do esporte hoje no Brasil. Mais velho, né? Um velho. Assim, mas já foi pra Olimpíada de Inverno, já, assim, é a referência que a gente sempre teve, né? Mas, assim, a curiosidade que eu tenho é, onde que começou? Porque você não saiu da residência e chegou onde você chegou, né? Mas como que foi esse processo? É longo, hein? Vocês aguentam? Vamos lá. Acho que a residência são uns 3 anos, né? Acho que no final do terceiro ano, eu já tive algumas experiências, assim, já no rugby, né? Então eu comecei no Sevens feminino e comecei a acompanhar, inclusive a minha primeira viagem internacional foi na época que eu ainda era residente, a R3. Com o Sevens feminino, foi uma equipe de desenvolvimento lá pro Valentim Martinez, lá em Montevidéu. Que legal. Que é uma região, um clube que é tradicional de rugby, né? De vários esportes, é um local que tem uma elite lá dentro do Uruguai, de Montevidéu. Como que esse convite chegou pra você? Bom, o meu preceptor, né, amigo pessoal, é o Gustavo Borholt. Uhum. Ele estava à frente da confederação e a gente já, né, quando eu entrei, R1, ele era o R3, e a gente, pegou uma amizade, a gente, no começo, né, como eu sou da terceira turma, a gente era obrigado a gente aprendia junto, né? Porque ninguém sabia o que tinha que fazer. Então, a gente tinha que desenvolver e, assim, tinha que seguir por algum caminho. E aí a gente começava a estudar junto, né? O pessoal trazia os artigos de revisão. Acho que uma observação é que nós três fizemos a mesma residência, só que em anos diferentes, né? Em anos diferentes. Então você formou em que ano? Eu formei em 2012. Você? 21? E eu em 24, então assim, a gente pegou várias fases, né? Várias fases diferentes. Então, no final de 2011, né, eu tive esse convite, e a partir daí eu comecei a fazer alguns treinos, né, fiz o Sul-Americano também de rugby, da equipe profissional, né, dos adultos, né, masculino e feminino, que foi no Rio de Janeiro. Então era um evento teste para os Jogos Olímpicos, então eu acabei fazendo alguns jogos aí, foi bem bacana, foi a época. Mas você foi morar no Uruguai? Não, eu só fiz fui como médico de equipe. Foram campings. Era um torneio, Tá. E aí eu viajei com a equipe, né? Aí ficou conhecido e começou a participar. Sim, aí a gente comecei a frequentar ali o rugby, né? E foi aí te amaram e aí ficou. O começo foi difícil, não tinha departamento médico, né? A confederação ela estava num processo de transição, ela era a ABR, né? Associação Brasileira de Rugby, e virou CBRU, Confederação Brasileira de Rugby. Para quem não sabe, para você ter uma confederação, você precisa ter pelo menos 3 federações, né? Então eles estavam num processo de juntar as federações para poder formar uma confederação. Tudo era mato. Tudo era mato, não tinha departamento médico. Isso é uma coisa muito comum na nossa área, tudo ser mato até que a gente chegue em vários lugares, né? Ou então existe uma coisa, às vezes, bem inicial, e aí a gente desenvolve, não é? Isso é bem comum. Rústico, né? Não tem nada. Rústico. Acho que nós somos pioneiros ainda hoje, né? Ainda tem situações... Existem confederações que não tem ninguém no departamento médico, Sim. né? Então isso é Ou relativamente então comum. que não sabem aproveitar o potencial que o médico pode exercer ali, ou até escolher um profissional que seja plural, como o médico do esporte é. Então, vender a sardinha, o peixe. Então, é isso aí. E depois o rugby? Como que foi essa
esse caminho? Assim, junto com o rugby, eu também estava na Portuguesa, né? Então eu recebi um convite do Pedro, né? O Pedro Passos também é da primeira turma. Ele já estava como coordenador da base da Portuguesa e ele me convidou para fazer parte também. Então ficou era eu, o Giba da minha turma também, além de ser da minha turma, é um grande amigo meu. Depois eles foram se enfrentar, Corinthians e Palmeiras. Depois a gente foi Mas é bem depois. E o Bernard também fez parte dessa pessoal que trabalhou na Portuguesa. Então foi um aprendizado bem grande também, porque apesar de ser futebol, é um futebol que não tem muita estrutura, né? Não tem. Gente, porque futebol não é só o que você vê na Série A na televisão, né? Futebol é muito mais que isso. Então, trabalhar no futebol nem sempre são flores, né? Não, e assim, o Canindé já é mais antigo, o alojamento dos atletas era um tanto quanto precário, né? Mudou também o futebol, né? O futebol ele tinha uma estrutura na década de 90, 2000, e depois disso ele virou um esporte muito profissional, com muito dinheiro, né? O que a gente via antigamente, você ia pro estádio, você pagava 10, 15 reais para ir pro estádio. Hoje, assim... Nem o refrigerante custa isso no estádio. A condução para ir pro estádio é mais cara do que isso, né? Então, o esporte foi crescendo e nem todos os clubes acompanharam. E acho que a Portuguesa foi um dos exemplos, né, desse. E aí você então começou a Portuguesa e o rugby... E o rugby. Junto. E aí? Bom, em paralelo, o rugby eu fazia tudo, né? Então eu era educador também, fui o primeiro educador médico aqui do Brasil. Que legal! Conta mais sobre um papel de educador médico. Então, a World Rugby, na época era IRB, International Rugby Board, ela tinha um papel de tornar o esporte mais seguro. Então, quem olhava de fora achava que tudo era... Né? Rugby tem muita concussão, né? Muita pancada, muito... E é um esporte que, olhando, tem uma quantidade muito grande de lesão e tem lesões perigosas mesmo, né? Catastróficas que a gente chama, né? E para que as pessoas estivessem preparadas, eles criaram um programa de educação. Então, assim, pegaram alguns médicos para poder formar os educadores para dar curso de primeiros socorros, que foi o primeiro passo. Vocês verem como ele é o melhor mesmo de todos, entendeu? Imagina. Acho que as oportunidades acabaram, naquela época eram... Mas você estava preparado quando elas surgiram. É a tal da sorte. Mas, e aí tinha um programa, né? O primeiro passo era fazer o primeiro socorros no rugby, que, bom, você faz o primeiro socorros no rugby, você faz para praticamente quase todos os esportes. E o segundo era um atendimento em campo, já mais avançado. Então você aprendia pranchamento, né, rolamento em bloco, você já tinha alguns procedimentos que você fazia. E o nível 3 é o mais avançado para você trabalhar na emergência no posto avançado do estádio. Então ali você já tem intervenção, faz uma crico, aprendia a fazer drenagem de tórax. Aí é o caos. Aprendia a fazer, enfim... vários procedimentos dentro da área médica que são essenciais para você salvar a vida de alguém. Não só de atleta, mas como espectadores que possam se acidentar, né? Nossa, em estádio, principalmente de futebol, torcida organizada é super comum. Quanto mais gente, maior a chance de acontecer, né? E muitas vezes não acontece nada no campo, mas vai acontecer no estádio mesmo. Aliás, os piores problemas costumam ser dos torcedores, né? Briga, quedas, então a gente vê torcedor caindo de 6 metros, 4 metros de altura, então acontece de tudo. Parada cardíaca, enfim, acontece de tudo, né? Haja coração. Você virou educador médico. Educador médico. E aí, e depois? Depois eu ainda continuei como educador médico. Porque eu tô tentando chegar nos Jogos Olímpicos de Inverno, entendeu? Eu voltei pra residência, né, como preceptor. Em 2014. Então você ficou um tempo fora e voltou. Eu fiquei em 2012, terminei em 2012, fiz o R4 em 2013, e aí eu voltei em 2014. Pra quem não sabe, o R4 é um ano opcional, você volta a ser residente, mas você já é médico do esporte, já é formado e escolhe fazer um ano adicional. Isso. Que você fica um meio termo entre o preceptor e os residentes, né? Na época, então, o R4 de 2012 a 2013, 2013 eu saí, porque eu já tava, o Gustavo acabou mudando, né? Foi pra Balneário Camboriú. E eu acabei assumindo a coordenação médica
da Confederação Brasileira de Rugby. Então foi esse processo, eu acabei abraçando tudo. Então até parte de top, enfim, fazer um pouquinho de tudo. E aí em 2014 cheguei na preceptoria, ano de Copa do Mundo, a gente acabou, assim, o nosso laboratório acabou sendo acreditado pela FIFA, né? Então o LEM, ele acabou sendo acreditado pela FIFA, e aí o Pedrinelli virou coordenador aqui de São Paulo. Pedrinelli é nosso chefe. Mestre Pedrinelli, ele acabou virando o coordenador ali de São Paulo. Então foi quando eu tive a primeira oportunidade ali de ter um grande evento, né, esportivo. Que é esse aqui é a credencial da Copa do Mundo, né? Olha que legal. Você tava diferente. Cabelinho diferente. Aqui o cabelinho já. Legal. Tinha mais cabelo, né? Aqui. Então essa é uma época... Bom, trabalhar na Copa do Mundo foi assim, sensacional. Eu acho que o momento mais marcante que eu já tive dentro do esporte foi, né, na Copa do Mundo. Eu tive na abertura da Copa do Mundo, e aí assim, a emoção de você ver o estádio, acaba o hino, né, tá tocado, e a torcida continua cantando a capela. Nossa, até foi terminar o hino, assim, foi algo que é surreal no Arrepiou. Brasil. Pô, ali eu, assim, acho que foi a sensação mais intensa que eu vivi dentro do esporte. E teve muito trabalho? Acho que o trabalho, quando a gente está em competição, geralmente o trabalho é mais simples, né? Acho que para quem não sabe, né, os bastidores são piores, né? Até chegar lá é pior. A gente fala que chegou na competição, a gente está colhendo aquilo que a gente plantou, né? Porque é diferente quando você tá no FOP, que é a cereja do bolo, e o trabalho que você tem para chegar ali, né? Um trabalho longitudinal com o atleta, uma programação com o staff, e tem todo um caminho pro dia que você tá num jogo, num evento. Ainda mais a Copa do Mundo, que eu acho que foi 4 anos só por aquele momento, né? Então lá é o principal, né? Não, e a gente faz curso, né? Faz curso de primeiros socorros no futebol, da FIFA. Depois aí você faz um curso de emergências, né, em massa. Então a gente é obrigado a fazer um curso de catástrofe caso tivesse um atentado terrorista ou uma briga em massa de torcida, ou como é que a gente teria que trabalhar. Então a gente acabou fazendo muitos cursos durante esse período, né? Cerca de 3 ou 4 cursos ali, fora as reuniões para fazer simulados, como é que a gente ia fazer para atirar, né? Então foi um período longo. Mas sabe uma coisa que eu penso quando você tá no FOP? Nós tendemos a achar que tudo parece simples, mas é um estado de atenção, de alerta constante, e a sua cabeça, enquanto tá tudo correndo bem, tá de olho no que poderia acontecer, porque não dá tempo de pensar na hora de agir, você tem que estar pronto para aquele momento. Então a gente tende a simplificar algo que você criou tantos cenários, tantas possibilidades e de certa forma trabalhou muito no entorno daquilo que deu tudo certo. Eu costumava brincar até para um dos chefes de equipe de uma confederação que eu trabalhei, que se deu tudo certo, se ninguém soube de nada, é porque o trabalho foi muito bom e não porque não houve trabalho, né? Sim. Geralmente é isso. Geralmente é isso. Quando o médico do esporte ele não aparece, é porque o trabalho foi muito bem feito antes, né? E o planejamento é o essencial. Então, essa história da Copa do Mundo, acho que no momento mais marcante pra mim, né? Tem bastante coisa, tinha que chegar muito antes, enfim, coisas que fazem parte, mas acho que basicamente é isso. Dali, eu continuei no rugby durante mais um tempo, né? Mais 1 ano e meio. E eu acabei também tendo a oportunidade de trabalhar no UFC. Tava nas vésperas da Olimpíada. Aí trabalhou. Na verdade, aí eu trabalhei no antidoping, né? Então, aí... Também trabalhou. Aí, assim, pra quem não sabe, o programa de antidoping, ele acontece dentro de competição e fora de competição. Então, o que é mais importante hoje em dia é o fora de competição, que são testes aleatórios, surpresas, que você acaba indo na casa do atleta e testando esse atleta para saber se ele está
usando algum método, alguma substância que seja proibida. Fora de competição, o atleta ele informa, ele tem que preencher um espaço ali designado, que chama whereabout, que ele tem que explicar onde ele vai estar no dia tal, no horário tal. Isso não é todo atleta, né? São os atletas que são selecionados porque são visados, são muito bons. Monitorados. São monitorados, de alta performance, altos resultados. E aí, eles vão na casa dos atletas, o pessoal do doping, e vão bater lá, e se o atleta não estiver lá, porque ele tem o direito de ter a própria vida e as próprias coisas às vezes mudam, ele pode estar ausente por 3 vezes. Né? Depois disso, ele começou... Por 2 vezes. Na terceira ele é sancionado. Então, esse é o fora de competição. E é isso, né? Você testar positivo, você violar o código antidoping não é só testar positivo, né? Mas é você falhar em coletar, por qualquer motivo, você marcou que ia estar em tal lugar, não tá, você tentar... No caso de um atleta que quebrou a casa inteira quando o doping chegou, né? De outro país, não daqui. Não estava sabendo. Quebrou, virou tudo pra poder tentar. Procura. Tentar a amostra, né? Você manipular a amostra, tentar colocar a urina de outras pessoas, enfim. Qualquer uma dessas tentativas, a própria posse, né, da substância já pode caracterizar como uma violação das regras. Isso foi em 2015, fiquei até 2018. E aí, em 2018, eu entrei no Pinheiros, né? Acho que esse foi... Aí eu acho que mergulhei de cabeça nos jogos, nos esportes olímpicos, né? Ali, e também foi um grande aprendizado, né? Porque, enfim, são muitos esportes, muitas lesões diferentes, muitos atletas diferentes. Os melhores atletas do país, uma parcela deles, mas uma grande parte deles tá lá, né? A grande maioria dos atletas. E aqui eu trouxe uma camiseta que representa... Bom, esse é o começo de tudo pra mim, né? Eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte aí do Pinheiros, né? E de uma história, porque o departamento médico do Pinheiros foi, de certa forma, revolucionado nesse período também, assim, veio de uma história que veio crescendo e hoje ele tem o alto rendimento, que respira a medicina esportiva 7 anos já, né? São 7 anos, quase 8, né? Quase 2 ciclos olímpicos aqui. De um clube que tem muito atleta olímpico, né? E aqui eu trouxe especialmente do atletismo, que foi o esporte que me adotou, né? Assim, logo desde o começo. Em 2018 foi meu primeiro Troféu Brasil e desde lá eu não perdi mais, né? Falar que enquanto todos os que eu participei eu ganhei, tô invicto aí no Troféu Brasil de Atletismo. As eternas competições. Mas, pô, é um orgulho muito grande, né? Fora o atletismo, tem... O atletismo tem ali, ó. Não é? Que me rendeu vários frutos, né? Tem o Mundial aí de Tóquio, mais recentemente, que foi esse ano. E aí também tem o... Nossa, esse ano o Léo não parou em casa, gente. Não. E tem o Mundial de Oregon em 2022. Também, que é outro... Esse já é de 2025, esse que a gente pegou primeiro. E eu aqui em Oregon 2022. Esse é o Diamond League? Não, esse aqui é o Campeonato Mundial mesmo. Foi o Mundial mesmo. É o Mundial de Atletismo. Que é... Bom, é a competição mais importante tirando os Jogos Olímpicos, né? Para os esportes. Então, também é um sonho de cada médico que trabalha em equipe chegar no Mundial aí do seu esporte, né? E, enfim, aí eu trabalho também com natação, ginástica, handball, tem que tomar cuidado para não esquecer ninguém, né? Vôlei, basquete, assim, gente, quando você judô, fica muito importante, você começa a ter que não esquecer as pessoas. Ginástica artística, saltos ornamentais, esgrima, badminton, LPO... Enfim. Aí podia subir aquela letrinha aqui agora, né? Tipo, zerou a fita aqui de tanto esporte já. Tem muitos esportes. Eu não sei se estou esquecido de alguém, se esqueci, desculpa, mas... A gente que atrapalhou ele, não leva mal. Mas também foi um grande aprendizado, né, até hoje. E aí a gente tem outras histórias legais aí que, assim, começaram junto não, mas próximos da pandemia, né? Que foi a minha primeira convocação pro Comitê Olímpico Brasileiro, enfim.
período nada fácil. Durante a pandemia. Muito trabalho pra médico. Foi quando eu comecei, né? O Brasil tava fechado pra... Não sei se a maioria lembra, mas assim, a gente não podia fazer absolutamente nada. Tinha o Fica em Casa. E aí a gente... os atletas não podiam competir. A gente tinha simplesmente os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Que foi uma grande dúvida para todo mundo, porque a gente não sabia, né? Se Essa camiseta a gente tem que valorizar essa manguinha aqui. a manga é a mais importante. Que é a manga que tem o símbolo dos Jogos de Tóquio. Da Olimpíada. Então o preparatório também foi difícil, né? Como a gente fala, chegou nas Olimpíadas, a gente está colhendo os frutos, né? Mas até lá, antes de chegar, que é o difícil. Então foi essa história que foi complexa. Missão Europa, que foi o retorno dos atletas à atividade. A gente teve várias dificuldades ali, inclusive são casos aí que a gente teve, por vezes, aí, dificuldade para se a missão iria continuar ou não, né, pelas coisas que foram acontecendo. Tudo muito novo, tudo muito sem precedente, decisões complexas, momentos difíceis, né, muitas teorias e muitas opiniões, mas pouca ciência. Esses são de lá também? Esses são dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, então, para quem não sabe... quando você vai e você ganha os uniformes, né, essa do grande time Brasil. moeda. E aí você tem, enfim, você tem alguns jogos que você responde, né, falando das Olimpíadas principalmente, e aí você recebe uma caixa de pins assim que você responde essa... Gente, PIN conquista cada coisa. PIN conquista muita coisa. PIN é maravilhoso. E aí, assim, é uma recordação, né, que é de graça. Isso aqui a gente acaba trocando, né? Não, esse daí a gente ganha. Esses são todos nossos. Isso daí, você ganha, você faz é um aplicativo que você baixa, e aí você responde perguntas sobre a história dos Jogos Olímpicos e você recebe... tá então bom. você acertou tudo. Você vai lá no refeitório. Eu errei algumas, mas assim... Mas eu fiz amigos. Não, mas a gente recebe, todo mundo que termina acaba recebendo. E é legal que tem os valores aqui olímpicos, né? E tem sempre alguma menção do local, né? Então aqui tem o Neko, que é o gatinho do Japão. Aí tem né? Bonitinho, né? Tem, assim, os valores olímpicos e geralmente algo mais relacionado ao evento, né? E é legal que você troca isso no refeitório, né? Que é o grande ponto de encontro de todo mundo, né? Eu achei que você ia contar da troca dos pins, né? Que a gente... Aí são outros pins, né? Eu troquei um pin na Olimpíada de Tóquio, você acredita? Depois eu conto, mas eu trocava muito pouco o pin, porque eu ficava muito cansada, eu não conseguia socializar. A gente não trocou porque tava no meio da pandemia nem né? Podia. E aí eu troquei eu queria ter pin. desculpa. Eu troquei um pin, sabe com quem? Com o Mark Hutchinson. O chefe médico americano. E ele foi pra tocar um pin com o Pedrinelli, né? E aí o Pedrinelli não tava. Aí foi você. E aí eu falei assim, olha, ele não tá, mas... Quer ser meu amigo? Eu entrego um pin meu, ele falou, então vamos trocar. Aí, beleza, eu troquei um pin com o médico-chefe da delegação olímpica americana. Bom, foi um pin, mas que valeu por muitos. Aí, Muito bem. É uma história, né, que assim, eu vou guardar. E foi assim, eu tava de plantão, tá vendo como é importante você trabalhar? Porque eu que tava de plantão sozinho. Ó a sorte, sorte. Só eu que consegui trocar esse pin aí com o Mark Ó Hudson, sorte. que é uma das grandes referências aí pra gente, né, do esporte, da medicina esportiva. Então foi uma grande honra pra mim. O que mais? Aí depois teve a Olimpíada de Inverno. Putz, então, essa é uma história engraçada, né? Porque como a Olimpíada adiou um ano e... Foi muito perto, né? ficou menos de 6 meses. Meu e Deus. aí eu, assim... Gente, só pra vocês saberem, quando você vai pra uma Olimpíada, você não fica 2 semanas no lugar, você fica mais de mês no lugar. E aí ele foi em uma e 6 meses depois ele foi pra outra. É uma aclimatação, você vai pra aclimatação primeiro... E aí depois você vai para os Jogos Olímpicos e ali antes geralmente... de começar, porque você tá desde antes da abertura. Você chega no D menos 5, menos 7. Ainda mais se tratando de Japão, né? Você tinha que chegar para aclimatar.
Então foi bem assim. Foi Desgastante, longo. Foi diria, quase 40. Foi mais de 40 dias em Tóquio. E depois, logo em seguida, menos de 6 meses, fui pra Olimpíada de Inverno. E eu lembro do planejamento de Tóquio, só o voo, porque, por causa dos atletas, né? Eu não fui, mas eu lembro que eu tava lidando com atletas que estavam indo. E só o voo, era tanto tempo que pegava o primeiro voo e pegava não sei o que. Você chegava, já era, sei lá que dia do... Porque tem que contar o fuso. Então era outro dia, mais o fuso. Então era muito louca a distância do tempo de saída e de chegada, assim. Só de trajeto já eram 3 dias. Não, e assim, eu que fui como time Brasil, né? Time existe... Todo mundo no final é time Brasil. Mas eu fui pelo COB. Uhum. Então Você eu... tem que estar lá antes de começar e depois que todo mundo vai embora, você tem que estar lá. E aí é legal que a gente monta o departamento médico. Então quando vocês veem as filmagens, as fotos, né? Aí vocês veem tudo montado, adesivado, com as macas prontas, os aparelhos todos ligados, funcionando. Mas quando você chega, é uma escola normal que a gente tem que transformar no, assim, no local que vai acolher os melhores atletas do país que vão ganhar medalha, enfim, que vão performar. Então é algo sensacional. Vivenciar essa transformação, né? E no começo, assim, depois você tem refeitório de comida brasileira para os atletas. Mas antes você tem que se virar. E aí, como eu sou descendente de japonês, eu que fazia o pedido de comida. Nisei. Não. Sansei. Sou terceira geração. Aí é Ichini-san, né? Então, aí, assim, como eu sou terceira geração, eu fazia os pedidos pra galera ali também, coordenava, ajudava. E aí, assim, pra quem trabalha com médicos, fica a dica que, assim, você não vai trabalhar só como médico, estando numa missão como essa. Não. Você vai carregar caixa, vai empurrar, vai levar água. É time mesmo, né? Mala, senão, mais gente. Senão você vai uma vez e nunca mais volta. Não tem assistente não pra tem gente, como. não. Tem que botar a mão na massa. Então é isso, né? Tem que trabalhar junto. E o medicina do esporte é isso, né? É menos formal, é mais sobre equipe. Ninguém ganha nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Bom, vamos lá. Aí, Inverno. Olimpíada de Inverno, a gente tá Onde no foi? inverno. Beijinho. Olimpíada de Inverno, Aqui uma os cultura pins totalmente lá. diferente, né? A gente tem Por que aqui... demora nesse negócio? Então, essa é uma capinha, né? Ah, é só uma proteção. Uma proteção. Não era assim Não, o bichinho Acho que é assim mesmo. Ah. Esse aqui é o Bing Duan Duan, Eu ia demorar só pra aprender o nome. que é o panda gigante, né? Que é um dos animais mais, assim, que só tem na China. Então acabou sendo o grande mascote ali. Bem bonitinho. Concorrido. É bem fofinho. Ou pra quem não sabe, assim, mas na vila, né? Quem vai, assim, esgota em cerca de minutos. Então se você passar na vila e tiver um mascote, já compra. Porque A Vila Olímpica, onde os atletas de cada confederação do seu país se hospedam, né? Então, vão vindo e vão indo embora os atletas conforme Tem aqui, ó, um de Tóquio. a periodicidade 2020. das competições. O Léo é muito... esse aqui não é de competição tão grande, é do Pan Esse aqui é Júnior. Tóquio. Esse aqui do Beijing, Tóquio, e aquele é o Tóquio. mascote do COB. Sumireto e Ginga. Ah, gente. Esse aqui é baseado no Pokémon, né? Então parece até um Pokémon. Esse é o de Tóquio, né? O panda é mais bonitinho. Os dos mundiais tem também, mas eles são mais... costumam não ser tão, assim... Os mundiais de esporte não costumam ser tão famosos. Dos jogos, eles são bem famosos mesmo ali. Mas é isso. É uma experiência diferente, Olimpíada de Inverno, cultura diferente, né? São muito menos esportes e... Muito gelado. E aí também tem uma diferença, né? É muito gelado, mas assim, as pessoas que estão envolvidas também, geralmente são países que são mais envolvidos, então tem uma quantidade E se tem maior. acidente, costuma ser bem grave, né? Porque Sim. tudo descendo morro na neve, né? Energia é muito maior. A gente não tem vivência cultural, assim, de esporte de Não. inverno. Sim. A gente não tem neve no Brasil, né? Então, desafiador super, né? Sim. Aprendizado mil. Muito mais complicado ali a Olimpíada de Inverno, e as lesões elas são muito mais graves, né? Geralmente, a maior parte é evacuado por helicóptero ou por avião mesmo, né?
para operar nos Que países. já é de um origem. ponto, porque não é tudo que você pode remover via aérea, então é super complexo. As lesões muito críticas que têm risco de saúde para o atleta são estabilizadas primeiro e depois os atletas são encaminhados. Bom, Aí saímos de Beijing. Beijing, teve Mundial de Atletismo, né, em Teve Oregon. o futebol que você trabalhou de novo. O futebol foi 2023. Ai, foi depois. 23. Mas Oregon é legal porque conta muito da história foi é o estado onde a Nike surgiu. Então, Ai, eu adorei o livro do Phil Knight. Phil Knight. Como chama o nome do livro mesmo? É a história dele que fundou a Nike, maravilhoso. Depois a gente coloca aqui de Tem algum um jeito filme, tecnológico. O homem Air. por trás do logo? Não. Não, eu não vi filme desse livro que eu tô falando, não. Não, é que depois tem o filme do que é do Michael Jordan, Jordan, né? da Adorei marca do também. Air também. é Adorei, legal. que fala do Air mesmo, da marca. Sim. Mas, bom, é um lugar cheio de história, né? Sim. Tanto que no atletismo existe uma etapa da Diamond League que ela é específica. Por isso que Né? quando eu vi, eu achei que era da Diamond League. Ela é específica lá para Oregon, Uhum. que chama Prefontaine Classic, né? Que é em homenagem ao atleta, ao Steve Prefontaine. Então, para quem não sabe, a Nike ela foi fundada pelo Phil Knight, mas tiveram personagens importantes, que é o Steve Prefontaine, que era um atleta de fundo, né? E o outro era o Bill Bowerman, que era o treinador. Então, esses três eram... Né, tem até um filme que fala um pouquinho sobre a história do Steve Prefontaine, do Phil Knight e do Bill Bowerman. Eu vou ter que ver o nome do livro. E ali é um lugar clássico na faculdade de Oregon, onde tudo aconteceu ali e a Nike conseguiu virar esse monstro que é hoje, né? Bom, depois de 2022 teve outras competições também, né? Eu participei do Mundial. Esse acho que foi o ano que eu mais viajei de todos. A Marca da Vitória, perdão. Pode A continuar. marca da vitória. Aí, em 2022 foi o ano que eu mais viajei, ainda teve o Pan Júnior. 20 e quanto? 20, não, desculpa, foi 21. Foi final de 21, foi 21. Pan 22 teve mais outra competição que eu não me lembro, mas enfim. Júnior. Não teve Pan-Americano? Não. Não, Era 23. Foi Jogos Sul-Americanos, eu acho. Foi o Sula, foi Jogos o Sula que foi Sul-Americanos. em Assunção. Em Assunção, no Paraguai. É. E aí, 23, eu comecei eu passei fui pro futebol, né? Futebol profissional. Então, eu recebi um convite ali do Corinthians, né? Essa indicação da Ana, né? Que me trouxe também pro COB. E aí, eu acabei participando aí do futebol profissional. Na época, essa aqui já é a camisa de 2024, né? Que eu participei da temporada inteira. Eu entrei em maio de 2023, né? Enfim, e aí acabei ficando até a final em dezembro de 2024. E aí o futebol, assim, é mágico, né? Apaixonante, pô. E tá numa equipe como o Corinthians, né? Acho que putz, é sensacional, né? Ver a torcida lá. Eu acho que é a torcida mais apaixonada que tem do Brasil, né? Assim, não tem torcida mais apaixonada do que a torcida do Corinthians, né? Desculpe as outras torcidas, mas assim, a torcida do Corinthians é diferente. E era né? muito trabalho? O trabalho não é tanto, mas a questão maior De novo é... achando que é simples. De novo colocando a simplicidade. Mas tem trabalho, sim. eu acho que o Olha a trabalho... responsa do time Eu acho que a tem mais- responsabilidade é maior, sabe? Porque você tá lidando com atletas que valem milhões, né? São pessoas que, assim... um atleta, um dia de trabalho que ele perde, o clube acaba tendo prejuízo de milhares, centenas de milhares de reais, ó, dependendo do jogador, chega até na casa do... Né, se perder uma semana, você perdeu milhões, né, você está tendo prejuízo de milhões. Então, assim, você tem uma cobrança muito grande em relação a retornar, mas em termos de trabalho, acho que o trabalho é menor, você divide com mais gente, né? Então, assim, departamento médico tinham 2, 3, 4 médicos, né? Pra você... Só pra dar uma dimensão, acho que porque o Léo enxerga essa simplicidade, vê se eu tô errada. Mas você trabalha no esporte olímpico, que tem um investimento muito diferente em relação ao futebol, muito inferior. Sim. O futebol tem um investimento altíssimo, patrocínios milionários, diferente do esporte E o olímpico. número de atletas também, né? Esporte olímpico, como ele foi pra Olimpíada, Infinitos todos, né? atletas para um departamento de 4 pessoas cuidarem.
E aí você chega no futebol e você tem 4 pessoas no seu dia a dia. Poxa, é discrepante. Então parece simples, né? Apesar de ter atletas muito valiosos, lesões muito complexas, campeonatos que tem jogo dia Talvez sim, o dia trabalho também. braçal seja menor. Muito Mas bom. ainda assim, veja, mais de um jogo por semana Bastante. não necessariamente que você ia, mas que você estava envolvido. E eu acho que tem a vantagem do médico que tá na competição ser o mesmo que acompanha o dia a dia, então Facilita. essa gestão facilita, né? Facilita, certamente facilita. E aí acho que o grande desafio é a comunicação, né? Comunicar bem entre as diversas pessoas que fazem parte do departamento médico, né? Controlar os egos. Ah, comunicação é o segredo da vida. E aí também a comissão técnica, então assim, infelizmente o período foi conturbado, né? Ainda tá um pouco conturbado, né? Mas eu tenho certeza que melhorando, estabilizando um pouquinho, com isso é uma potência aí dentro do futebol, né? Do esporte. Bom, Aí final de 24... Final de 24, eu saí, né, em dezembro, acabou a temporada, o time teve aquela sequência de vitórias, né, acho que igualou a maior sequência de vitórias do Campeonato Brasileiro. Eu lembro disso aí. Junto com o Inter, né, então foi uma campanha que o campeonato, mais da metade do campeonato passou na zona de rebaixamento e no final chegou na Libertadores, né? Foi uma grande virada. Né? Uma grande virada e acho que criou uma expectativa muito grande pro ano agora em 2025, né? Que ganhou o Paulista e tá colhendo aí. Pode ser que chegue na Copa do Brasil, né? Enfim. Hoje, dia de gravação, tem jogo, pronto, falei. Hoje é a semifinal, né? O jogo de retorno. Já está bem encaminhado, é possível, é bem provável que deve sair com a vitória, né? Com a classificação. Depois, agora, eu voltei sair do futebol, mantive no Pinheiros e acabei... E tem o FOP. Eu tenho o FOP. E acabei retornando pro COB, né? É verdade. No começo. E aí... Esse ano o Léo já viajou, já viajei, foi. Já fui pra Assunção de novo. Foi chefe. Jogos Pan Júnior, né? Segunda edição dos Jogos Pan Júnior. Foi a segunda edição do que foi desse bichinho. Essa foi a primeira edição, e aí teve a segunda edição que foi no Paraguai, que foi, assim, super organizado. Foi bem, bem legal. Foi diferente de Cali, né? Que foi o começo, mas, assim, Assunção tá num patamar muito alto ali de organização. Parecia bonito. Não, ficou maravilhoso. Eles tiveram também uma tempestade lá que entortou tudo, parecido com o que a gente teve agora essa semana em São Paulo. Fiquei 3 dias sem luz. Que o pessoal também, mas eles tiveram algo parecido lá na época, entortou os postes, as bandeiras acabaram sendo arrancadas, enfim, etapas que foram canceladas, mas assim, a estrutura estava muito bonita, estava tudo, né, eles se preocuparam bastante, estão investindo bastante. Então foi bem legal. E aí o Mundial de Atletismo de Tóquio, que eu acho que, bom, sou privilegiado, né, porque eu tive na Olimpíada e eu não consegui ver aquele estádio cheio. E aí, depois de 4 anos, voltar e ver como é que teria sido, né? Então, assim, com calor humano, com a torcida, né? A torcida do Japão tem uma característica muito peculiar, porque independente se o atleta está em primeiro ou está em último, eles torcem pelo atleta, sabe? Eles batem palma, gritam o nome do início até o final. Então, é bem legal. Foi uma sensação muito boa ali e deu um gostinho, né? De como seria ali se tivesse o público. E basicamente foi isso. Acho que... E aí nos unimos. Unimos. E aguardem a cenas dos próximos capítulos? Como é que é? Agora a gente tá num projeto, né, novo. E... Aguardem. Enfim. Vai ser muito bacana.